Olá pessoal, aqui estamos de volta. Então vou agora prosseguir a nossa aula sobre a chamada Nova Guerra Fria, com uma apresentação bem resumida dos outros 3 textos que eu postei para vocês na nossa plataforma Moodle. O primeiro texto que eu vou abordar aqui é um texto de um autor canadense chamado Andrew Latham. Esse Andrew, ele publicou recentemente um artigo intitulado "Será que a China realmente ameaça o poder dos Estados Unidos no exterior?" Esse Andrew Latham, ele é professor de Relações Internacionais na Universidade de York, no Canadá. É um pesquisador de assuntos da China já há mais de 30 anos. Latham, ele questiona aquela ideia de que a ascensão da China coloca em risco o poder dos Estados Unidos. Ele vai para levantar o argumento dele. Ele inicialmente ele analisa, vou falar aqui de uma forma bem resumida, o texto dele está mais didático, né? Ele faz um rápido apanhado sobre a ascensão da China a partir das reformas econômicas do final da década de 1970, né? E aí ele mostra que no início a presença internacional da China era muito discreta. A China tinha uma postura muito tímida nas questões mundiais, fazia questão de manter um perfil baixo, né? E com o passar do tempo, né, e na medida em que a China ia se tornando cada vez mais rica, cada vez mais poderosa do ponto de vista econômico, né, ali avançando na sua trajetória, né, que, quer dizer, hoje coloca a China muito próxima de se tornar a maior economia do mundo. Em paralelo com o fortalecimento econômico, a China vai assumindo uma postura também cada vez mais assertiva, né, nas questões internacionais, né, até chegar na fase atual, que o nosso autor situa em 2012, quando Xi Jinping se torna o líder do Partido Comunista e do Estado chinês. Xi Jinping, ele proclama o sonho chinês, né? Algo bastante irônico, claramente inspirado na expressão o sonho americano. O Xi Jinping ele adota um discurso extremamente afirmativo, autoconfiante, né, e procura incutir entusiasmo na população chinesa, né, acerca do papel da China na cena mundial. Então, já no governo do Xi Jinping, a China vai reivindicar abertamente, explicitamente, o seu papel como grande potência, uma potência capaz de influenciar não apenas os assuntos do seu entorno regional no cenário asiático, mas capaz de exercer influência no mundo inteiro. Essa postura mais assertiva da China, né, expõe aí o Andrew Latham, ela vai provocar desconfiança, vai ser recebida com muita inquietação no Ocidente, especialmente pelos Estados Unidos. Né? Nesse período, né, os líderes ocidentais eles passam a ver a China cada vez mais como um autor que estaria voltado muito mais para revirar, para subverter a ordem econômica, aquela ordem econômica que tantos benefícios trouxe à própria China, né? Muito mais interessado em reverter essa ordem
do que com a conservação, com a manutenção da ordem internacional. É nesse espírito que em 2015 o Barack Obama ele dá uma guinada, né, na política externa dos Estados Unidos, que até aquele momento estava muito voltada para os assuntos do Oriente Médio e para a chamada luta global, guerra global contra o terror, o terrorismo, né? E Obama anuncia a guinada estratégica dos Estados Unidos em direção à Ásia. A Ásia passa a ser o foco principal do interesse dos Estados Unidos pelas questões mundiais. A prioridade estratégica dos Estados Unidos é a Ásia, especialmente o Extremo Oriente, né? E a política externa dos Estados Unidos ela adota como objetivo principal conter o avanço da China, ou ao menos constranger, dificultar esse avanço, né? E como parte dessa estratégia, fortalecer os laços dos Estados Unidos com os seus aliados, ou possíveis aliados, no enfrentamento contra a China. Países como a Austrália, como o Japão, como a Coreia do Sul, as Filipinas, né, e vários outros, em certa medida também a Índia, né, são mobilizados, né, nesse esforço, né, de combate ao que os Estados Unidos entendem como avanço chinês. A preocupação ocidental com a China ela se intensifica, né, a partir de 1917, né, é o momento em que num congresso do Partido Comunista da China, Xi Jinping anuncia que a meta da China era se posicionar dentro do chamado palco central dos assuntos mundiais. A China reivindica um lugar, né, comparável ao lugar dos Estados Unidos no mundo, né. Xi Jinping diz que a China ela não busca a dominação global. A China repudia veementemente qualquer acusação de ter intenções hegemônicas ou imperialistas no mundo, mas ao mesmo tempo, diz o Xi Jinping, né, ninguém deve esperar que a China vá engolir algo que prejudique os seus próprios interesses. Os Estados Unidos respondem classificando a China como uma ameaça à própria segurança dos Estados Unidos. Bom, dito isso, o Latham ele vai dizer, olha, apesar, né, das aparências, apesar do que, né, é explicitado no discurso dos dirigentes chineses, especialmente pelo Xi Jinping, a China não é tão forte quanto parece. Ele aponta, olha, existem uma série de problemas que limitam algum eventual projeto chinês de hegemonia global. O mesmo projetos chineses no nível em que os chineses os formulam, né, de ocupar um lugar de primeira grandeza na cena mundial. A China tem problemas econômicos internos, né, bastante sérios, né, um endividamento muito grande, né, dos atores subnacionais na China, governos estaduais, governos municipais, empresas, bancos. É uma situação de endividamento generalizado, né, que pode a qualquer momento estourar na forma de uma crise. Os índices de crescimento da China têm sido declinantes. Claro que a China continua crescendo mais do que qualquer outro país do mundo, porém, né, há taxas decrescentes, né, se continuar nessa tendência, em pouco tempo a China vai se equiparar às taxas baixas de crescimento dos países ocidentais, né, o que vai causar problemas internos. Isso aí já sou eu que estou agregando, comentando em cima do texto do Latham, problemas de legitimidade do Estado chinês. O Estado chinês ele hoje é bastante estável,
né, ele conta claramente, né, com o assentimento, a concordância, né, da massa da população chinesa. Isso não é medido em eleições, a gente só pode auferir indiretamente através de uma série de indicadores, né, mas isso se deve, né, a décadas e décadas de crescimento econômico e de índices crescentes, né, de um ritmo crescente de desenvolvimento social dentro da China, especialmente a redução da pobreza. Isso não está no texto do Lata, nem poderia, porque é mais recente. Poucas semanas atrás, o governo chinês anunciou a erradicação da miséria. Esses anúncios são sempre muito relativos, porque, né, eliminar completamente a miséria num país é algo muito difícil, mas de qualquer maneira é uma proeza, né? Esses centenas de milhões, né, se você somar tudo, mais de 1 bilhão de pessoas que saíram da pobreza ou da miséria, né, na esteira desse crescimento chinês, é algo impressionante, mas que, se for interrompido, pode causar problemas políticos internos. E uma outra questão que o Latham apresenta, e tem outros autores que também mencionam esse tema, é o problema demográfico, né, o que é bastante irônico. Algumas décadas atrás, a China tomou uma medida extremamente drástica para limitar o seu crescimento populacional, que foi a política do filho único, né, adotada na década de 1970. Os casais foram praticamente proibidos de terem mais de um filho. Hoje a China já está muito próxima de perder a sua posição de país mais populoso do mundo. Ela está sendo ultrapassada pela Índia. Isso em si não é o problema, né? O problema é que, juntamente com a tendência à diminuição da população chinesa, as taxas de fertilidade na China são cada vez menores, ocorre na outra ponta o fenômeno do envelhecimento da população. A proporção de idosos em relação aos mais jovens é cada vez maior, né, de tal maneira, né, que a projeção é que vai haver cada vez menos trabalhadores jovens em idade produtiva, cada vez menos trabalhadores, né, tendo que sustentar um número cada vez maior de idosos, que com o tempo vão tendo que deixar de trabalhar. Então, lá ele usa uma expressão que é bastante corrente em relação a isso, que o risco que a China corre é de se tornar um país velho antes de se tornar um país rico. Como é que os dirigentes chineses, segundo Latham, têm reagido a esses problemas? Ele diz que a reação da direção do Estado chinês é uma percepção de insegurança diante desses problemas estruturais, né, do Estado chinês, e que essa insegurança os leva a reforçar cada vez mais o aparato militar, né, diante do risco deles se fragilizarem no futuro, diante dos seus problemas econômicos e demográficos. Então, o reforço do nacionalismo chinês, essa postura assertiva, autoafirmativa do Xi Jinping, no fundo, né, ela é efeito de uma insegurança, né, das autoridades chinesas, né, que buscam compensar essa percebida fragilidade com o reforço do seu poder militar, né, e adotando uma postura cada vez mais dura em relação a certas questões delicadas que para eles são muito importantes. A questão de Hong Kong, né, recentemente uma série de restrições às liberdades da população de Hong Kong foram adotadas, gerando grandes protestos.
né, o risco de conflitos étnicos e de terrorismo na sua fronteira oeste, onde há uma população de maioria muçulmana, né, os uigures, que, segundo as notícias que são polêmicas, o governo chinês nega, mas que eles estariam sendo confinados em campos de trabalho, justamente para permanecerem sob o controle do Estado chinês, evitando ali qualquer tipo de movimento separatista naquela região. E a questão de Taiwan, é uma questão delicadíssima que eu não vou explicitar aqui por uma questão de tempo. A China estaria endurecendo a sua posição, né, com o receio de que mais adiante ela se veja fragilizada diante do Ocidente. E o Latham conclui o artigo dele que, nesse cenário, a pressão que o Ocidente tem feito sobre a China, né, produzindo um acirramento, né, desse cenário, ele não fala em nova Guerra Fria, mas desse cenário de competição estratégica, que essa pressão só aumenta o risco de um conflito militar. Então, essa é a conclusão do trabalho desse especialista Andrew Latham. O terceiro texto, trazer um autor brasileiro, um jovem pesquisador do Rio Grande do Sul, também da área de relações internacionais, Diego Pautasso. Ele publicou no portal Outras Palavras um artigo voltado agora para a Rússia, né, intitulado A Aliança Pequim-Moscou que abala a geopolítica. Ele aponta, né, um aspecto muito importante desse tema, que é a importância, né, a centralidade que adquire a existência de uma aliança aparentemente cada vez mais sólida entre China e Rússia, formando um polo, né, de grande peso, de grande poder na cena internacional. O Diego Pautasso, ele faz um rápido retrospecto, né, em aspectos dessa aliança, né, enfatizando muito o aspecto geopolítico, né, a China e a Rússia compartilham, né, o mesmo âmbito geográfico, que é a região da Eurásia, né, e a maneira como já há muitos anos, desde o final do século passado, né, esses dois atores principais, China e Rússia, vêm articulando atores menores, especialmente países da Eurásia que no passado foram repúblicas soviéticas, que se tornaram independentes após 1991, né, e que estão se articulando cada vez mais com a China e com a Rússia, em todo um conjunto de instituições, entre os quais se destaca a Organização de Cooperação de Xangai. Então, esses países como Cazaquistão, Tadjiquistão, Uzbequistão e outros tãos ou tões têm formado ali o mesmo campo geopolítico, né, participando de várias instituições ali de integração regional, econômica e de infraestrutura, né, especialmente a União Econômica Euroasiática. O Diego Pautasso, ele faz questão de enfatizar o caráter defensivo dessas articulações, dessas iniciativas, especialmente da Rússia, né, que vai se ligando cada vez mais à China. Ele atribui essa aproximação da Rússia com a China a uma resposta da direção russa, especialmente a partir do início, né, da liderança do Putin, né, ali, entre o finalzinho da década de 1990 e o começo da década de 2000, né, Putin se torna a grande liderança russa, frente do Estado russo, e que ele vai gradativamente
estreitando os laços com a China como uma resposta ao processo de expansão da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico do Norte, aliança militar liderada pelos Estados Unidos, que adota, durante a década de 90 especialmente, uma postura extremamente agressiva em relação à Rússia. Lembrando, e aqui eu lembro, não está no artigo do Pautasso, que quando terminou a Guerra Fria, havia um compromisso dos Estados Unidos, né, firmado com o dirigente soviético da época, o último dirigente soviético, que foi o Mikhail Gorbachev. Havia um compromisso dos Estados Unidos de que ele não incorporaria repúblicas da da ex-União Soviética, que já estava em dissolução, à OTAN. Esse compromisso foi traído. A Letônia, a Estônia e a Lituânia foram incorporadas à OTAN, assim como todos aqueles países do leste europeu que antes tinham a função de meio de satélites, né? Eram países ali de soberania limitada, né? Sob o controle da União Soviética. Esses países, na medida em que recuperaram a sua soberania plena, foram se incorporando à OTAN, né, numa política voltada claramente para isolar a Rússia, né, e imaginava-se que o projeto dos Estados Unidos iria muito mais além, chegaria inclusive ao ponto de prever o fracionamento da Rússia em novos estados nacionais, destruindo, portanto, a unidade territorial